eu tenho top 3 ações que eu acabo tendo uma posição maior. São elas: BB, Taesa e a minha famosa Klabin. Taesa, com 19% da carteira pública do canal. O valor da posição hoje, 17.036,16 centavos. E a minha segunda maior posição das ações é Banco do Brasil, com 15,7%, com 14 mil reais. E Klabin é a minha terceira maior, 10% da carteira. Posição hoje, R$ 9.200. A gente vai chegar lá no ponto da carteira, mas antes de chegar na carteira, eu até queria passar por um outro ponto, que assim, e é um pouco mais abstrato, mas assim, como que você viu amadurecer o teu perfil de investidor? Porque assim, eu te conheço faz, sei lá, 3 anos, e pô, eu já vi você flutuando em diversas classes de ativos, né? Imagino que durante essa sua jornada de investidor, você teve várias fases, né? E hoje você está numa fase que a gente vai falar daqui a pouco, mas como é que você olha para trás? Então, por que eu acho, até quando eu falo no meu próprio canal lá do YouTube, e eu deixei isso sempre muito registrado, então foi realmente o aprendizado, assim, se eu for ver meus vídeos passados lá, foi desde uma estratégia que eu não faço mais, desde uma estratégia que eu fiz e falei, pô, não faz sentido. Eu acho que eu consegui, pelo menos, passar por vários tipos de estratégia para definir aquela que era melhor para o meu perfil, que eu mais me sentia seguro e que eu mais achava que eu conseguiria entender de fato o que eu estava fazendo. Então, pô, no começo era aquele clássico, né, de você lá, quando está estudando investimentos, você acaba se deparando com Warren Buffett, Benjamin Graham, acaba vendo o Primo Rico, todo mundo começa um pouco nesse sentido, buy and hold, né, então, pô, vou comprar aqui as ações. E não que seja errado, pelo contrário, acho que buy and hold é a estratégia mais vencedora que a gente pode ter. Só que existem várias vertentes do buy and hold, na verdade, né, você pode ser um buy and hold previdenciário, que é foco em ações e dividendos. Você pode ser um buy and holder com foco em growth, por exemplo, então comprar empresas de tecnologia, empresas de varejo, que tem um potencial de valorização gigantesco, isso vai depender muito. Então eu acabei naquele começo de vida, nos investimentos, fazendo um pouco de tudo, assim. Então eu tinha empresas de tecnologia, tinha empresas de bancos, como foi o caso que eu comentei lá em 2017, quando meu pai falou para eu comprar, eu comprei Banco do Brasil, tinha empresas elétricas, mas era muito pulverizado, assim, nesse sentido. Então vários setores, várias coisas diferentes. O que eu fui percebendo ao longo do tempo foi que as dinâmicas eram muito diferentes de cada uma das coisas. E começou a se tornar muito difícil para mim, que gosto de entender o que eu tô fazendo, acompanhar tudo. Porque era muito diferente eu entender uma elétrica, transmissora, por exemplo, e eu entender como que se comporta uma NVIDIA da vida. Sim. Então essas coisas começou a vir na minha carteira, parecia que eu tinha muita coisa. E isso começou a me sufocar um pouco. E aí, esse sufocamento de eu não conseguir entender direito as coisas me fez tomar várias decisões que eu considerei erradas. E que, de fato, eu considero que foram perdas mesmo no investimento. E ainda bem que eu tive essas perdas antes. Por exemplo, investi muito, às vezes, em empresas ligadas a crescimento, quando a gente estava num momento de mercado onde parecia não ter nenhum tipo de outra oportunidade. Pô, às vezes, você pega juros baixíssimos, fala, cara, vamos investir em tech, porque isso aqui vai crescer, vamos pegar cripto. E eram umas coisas assim que eu me ceguei um pouco, sabe? E eu acho que eu acabei indo muito nessa onda, meio numa manada, acho que foi um pouco desse erro, de querer ter uma posição muito maior do que eu deveria ter nesse tipo de ativo. Então, acho que quando eu olho para as estratégias, já fiz, inclusive, swing trade também. Então, eu lembro, você tinha alguns vídeos no canal. Eu tinha vídeo no canal e eu não perdi dinheiro com isso. De fato, eu acabei ganhando. Foi uma rentabilidade até interessante. Mas, assim, eu comecei a pensar e falar assim, cara, isso aqui, pro longo prazo, se permanece? Aí você vê a história, você vê os outros caras. Não. E aí eu falo, cara, deixa eu parar com isso. Eu testei, eu vi que não era para mim, mas eu consigo parar agora e eu consigo ter pelo menos a humildade de falar, não é isso que vai me fazer conseguir uma carteira que me dê um resultado bom ao longo de muitos e muitos anos. E aí, invariavelmente, tendo feito tudo e tendo tirando aquilo que não fazia sentido, eu acabei caindo na minha estratégia que eu tenho hoje, que é uma estratégia puramente focada numa carteira no Brasil de previdência, então invisto apenas e único e exclusivamente em empresas que têm o potencial de gerar proventos, ou seja, de gerar renda a partir daquilo. Então você vai colocar sua grana ali, você vai receber. Isso muito vai também de você entender o estatuto, muito provavelmente empresa também de controlador definido acaba tendo um pouco isso, e ficar longe no Brasil de empresas ligadas ao que eu já fiz no passado, que era muito tático, muito aquele movimento de comprar e depois vender para visualizar só a valorização. Não está errado isso, pelo contrário.
Mas para mim não deu sentido. Acho que Aham. eu não consegui fazer esse tipo de estratégia. E aí eu tenho essa estratégia puramente previdenciária. Então, basicamente, depois de todo esse aprendizado, consegui chegar nela. E finalmente. você investe basicamente em ações. Você não tem nenhuma outra classe de ativo. Você falou que tem ações lá fora, É, mas hoje majoritariamente ações. eu sou 100% ações, tirando a parte de reserva de emergência, que eu deixo Aham. no Fundei, para ser bem sincero, e metade numa conta remunerada 100% CDI. E por que eu sou 100% ações? Não é porque simplesmente eu decidi. É porque eu aprendi ao longo do tempo, e isso faz um pouco da minha filosofia, de que eu preciso ficar dentro do meu famoso círculo de competência, assim. Que é onde eu entendo que eu já tenho uma experiência e consigo, a partir dessa experiência, aprender cada vez mais. Então, por que eu não tenho FIIs, por exemplo? Não que seja errado ter FIIs, pelo contrário. Inclusive geram renda mensal, mais recorrente, enfim, já que é até bom para alguns investidores. Mas eu acho que é diferente, é muito diferente você conseguir analisar um FII do que uma ação. Apesar de ter coisas que se complementam, né, e óbvio se relacionam, alguns indicadores, algumas formas de olhar, eu acho que a forma de você pensar é muito diferente, assim, de uma empresa e de um fundo imobiliário. E eu também acredito muito que são as empresas em si que geram um verdadeiro valor para a sociedade. Então, pô, é uma empresa que faz um produto, é uma empresa que presta um serviço. E aí, invariavelmente, essa empresa ela vai ter ali um galpão, ou vai ter ali um escritório. Uhum. Então, estar exposto em FII, eu prefiro estar exposto na empresa, que vai gerar o valor de verdade, assim, na minha opinião. Então, dado esse círculo de competência, eu prefiro ficar só nas ações. E aí, dentro dessas ações, eu comecei a entender, depois de todo esse pensamento que eu falei, quais são aqueles setores que fazem sentido para minha estratégia e que eu consigo, a partir do momento que eu já tiver aquela posição, aprender cada vez mais para conseguir analisar cada vez mais. E, óbvio, estando aqui dentro da Genial, falando inclusive com vocês, que, pô, são os analistas responsáveis aqui por cada um, pô, consigo aprender isso de uma forma muito mais rápida, sabe? Sim. E eu acho que isso que é o ganho de você conseguir estar aqui perto do analista e conseguir falar com os analistas. Pô, óbvio, eu vou por conta própria, eu vejo por conta própria, mas quantas vezes, por exemplo, pô, o Vitão já me ajudou com um insight que eu não tinha pensado. O Nishio já me ajudou com um insight que eu não tinha pensado também. Pô, você também já me ajudou, porque eu tenho uma empresa do seu setor, por exemplo, também, com insights, falando de coisas que às vezes, pô, por eu não estar tão próximo, não acompanho. Então, acho que isso que é legal. E aí, de novo, focando na estratégia. Vamos entrar um pouquinho nessa carteira aí. Acho que você falou um pouco da estratégia, Boa. como você está hoje. Acho que você quiser até fazer um aprofundamento aqui em relação a quem te inspira, por que você pegou essa filosofia do Barsi, né, que você sempre comenta, que você gosta, de analisar o que você tem na sua carteira, o que você está comprando hoje. Tá, maravilha. Eu vou só voltar um passo atrás, porque eu acho que eu deixei isso escapar. E, basicamente, quais são as minhas fontes de renda hoje? Meu trabalho aqui na Genial, o meu canal do YouTube e todas as coisas que eu faço em relação ao meu canal. Sim. Então, a parte, e eu separo duas vertentes. A renda que eu chamo de renda em dólar e a renda que eu tenho em real. Então, a renda que eu tenho em real, eu de fato uso essa renda para investir no Brasil, fazendo a estratégia previdenciária. Uhum. Eu moro aqui, eu não pretendo, pelo menos, mudar de país, quero me aposentar aqui, basicamente, tá? Quero continuar vivendo aqui. Então, eu vou lá e toda essa grana que eu ganho em real, eu invisto nessa estratégia previdenciária. Agora, eu tenho aquela renda em dólar, que vem especialmente do meu canal do YouTube. Essa renda em dólar, eu não fico fazendo câmbio. Eu simplesmente deixo essa renda nos Estados Unidos. Então, como eu deixo essa renda lá e eu não faço câmbio, eu separo as minhas poupanças em dois, em real e em dólar. Essa grana que está em dólar, lá fora, eu invisto basicamente em ETFs, para não deixar essa grana parada numa conta corrente. Então, compro ETF de ações, ETF de S&P, e aí como eu gosto de me expor em alguns setores lá fora de forma mais robusta, eu tenho, por exemplo, o ETF de S&P, e eu tenho um ETF que chama Hero, que é um ETF de game. Dentro desse ETF tem Nvidia, por exemplo, e tem Activision, Blizzard, enfim. Aí eu acabo me expondo lá fora justamente por ETFs. Depois eu posso explicar o porquê disso também. E aqui no Brasil, estratégia previdenciária. Então, só para fechar um pouco lá fora, tá? Acho que é interessante colocar. Por que eu compro só ETF? Primeiro, tempo. Para você fazer um stock picking, você precisa fazer análise das empresas, na ponta da linha. E como eu já tenho uma carteira gigantesca aqui e estou no contato no dia a dia com o mercado brasileiro, inclusive perto do Analisa, não tenho tempo de ficar vendo os reports na ponta da linha das empresas lá fora. Então, primeiro, tempo. E segundo, sou muito adepto, isso desde a época da faculdade, quando eu tive essa aula, das teorias dos mercados eficientes.
se falava o Eugene Fama, né, enfim, um paper gigantesco, um dos grandes financistas, que ele diz que os mercados tendem a ser cada vez mais, especialmente mercados com maiores liquidez, com mais acesso à informação, especialmente agora nessa era de tecnologia, de acesso à internet, ser cada vez mais eficiente. O que isso significa? Está cada vez mais difícil você gerar alfa. É escolher uma ação e bater o mercado, colocar dessa maneira. Então, como eu estou muito distante do mercado lá fora, não consigo analisar as ações, perderia muito tempo nisso, e é muito difícil gerar alfa nos Estados Unidos, minha visão, prefiro me expor 100% a ETFs lá fora. Aqui no Brasil já é outra questão. É um mercado que tem menos liquidez, se for comparar com o mercado americano, existe mais oportunidade de você gerar alfa, de você ver ações que de fato acabam sendo mais descontadas. Então aqui, dado também a proximidade com a Analisa, eu faço o famoso stock pick. Então eu não tenho ETFs no Brasil, não tenho BOVA11, por exemplo, tenho ETFs lá fora. E aí aqui dentro do Brasil é aquela estratégia. Vou olhar para as empresas da Bolsa e escolher aquelas que eu quero me tornar sócio daquele negócio para receber a renda a partir daquilo. Então eu não estou, quando eu invisto nessas empresas, preocupado se hoje custa 30 e amanhã vai custar 40 para eu vender. Pelo contrário, eu quero me tornar sócio de uma empresa que eu vou ganhar dinheiro a partir dela do resultado que ela vai me distribuir. Então, invariavelmente, essa empresa precisa ter no estatuto distribuição de proventos. Não pode ser uma empresa que fale no estatuto que não quer distribuir, por exemplo. Por quê? Porque para essa estratégia não faz sentido. E aí eu vou lá e acabo escolhendo todas as empresas. Então, para mim, bolsa, quando você fala de bolsa, é simplesmente um mecanismo que eu tenho hoje disponível para conseguir virar sócio dessas empresas. Só isso. Então, Bruno, mas e se a bolsa subir ou cair amanhã? Eu não tô nem aí, para ser bem sincero, pessoalmente. Óbvio que no trabalho, aqui é para acompanhar tudo, a gente acaba entendendo por que isso acontece, acaba trazendo essa informação. Mas, pessoalmente, eu não tô nem aí. O que eu tô aí é, as empresas que eu tenho e que eu sou sócio delas, estão me trazendo um resultado melhor ou pior? E como que esse resultado vai melhorar no futuro? E quanto disso está vindo em forma de proventos para mim? Dividendos, juros sobre capital próprio, enfim. Então, um pouco dessa a minha visão, dessa minha estratégia. E como é que você faz para escolher as empresas que vão para tua carteira? Então, aí é o primeiro de tudo. Acabo olhando os setores, né? Então, entenda quais são os setores que estão mais dispostos a pagar dividendos de forma consistente. Acho que isso é legal de falar. Não vou investir numa empresa que, 30% de yield. Mas isso for extraordinário, se o setor não for, isso eu não vou ter. Então, olho para os setores. Normalmente, acabam sendo setores previdenciários aqueles que são meio que anticíclicos até, de certa forma. Então, eles vão ser vivos, colocar nessas palavras básicas, vão ser vivos para sempre, independente do momento que o país está passando. Se está numa crise ou se não está, o setor está ali, as empresas estão vivas, elas estão operando. E aí, você começa a olhar e a principal que chega é a transmissora de energia. Especialmente, né? Setor de energia, segmento de transição. Não tem risco de demanda, contratos de longuíssimo prazo, inclusive reajustados por inflação, aí tem que pegar, né, cada empresa, IPCA, IGPM, enfim, o Vitão vai saber isso muito mais na ponta da linha, por isso que eu acabo perguntando para ele, e dado que a gente tem esses contratos de longuíssimo prazo, sem risco de demanda, reajustados por inflação, invariavelmente, como aquela empresa já sabe quanto que ela vai gerar, sobra muito caixa, ela consegue gerar muito caixa, e desse caixa, se ela não estiver no momento de investimento, invariavelmente isso vem para acionista, porque é até ineficiente para a empresa deixar tudo dentro dela. Então as políticas dessas empresas, especialmente de transição de energia, são de pagar bons proventos. Taesa que o diga. E durante anos pagou 100% de payout quase. Transição Paulista um pouco menos, Alupar agora melhorando inclusive também a sua política para 50% do lucro. Então essas empresas são as que eu tenho. São as minhas maiores posições. Taesa, inclusive, é a minha maior posição na minha carteira. Aí eu olhei para o setor de energia, beleza. Gostei de transição. Olhei para bancos. Falei, banco no Brasil. Quais são os 4 grandes bancos que a gente tem para escolher? Tirando bancos digitais, né? Porque, banco digital é crescimento, de certa forma, então não vai pagar dividendo não. BB, Itaú, Santander e Bradesco. Aí você olha para Itaú, de fato, o melhor player do mercado, se for olhar em termos de rentabilidade. Mas quando você olha, o payout é baixo. Então, para essa estratégia de receber proventos, não vale a pena, porque ele distribui muito pouco. Então, eu deveria ter comprado num preço muito baixo para conseguir receber um yield on cost interessante para a carteira, o que não foi o meu caso. E aí eu olho para a BB, um banco que, tudo bem, né, teve problemas históricos, e especialmente ali em 2015, 2016, quando a gente teve um ROI super baixo, e obviamente depois por conta de uma lucratividade baixa, o dividendo veio baixo, mas quando você olha, a depender do preço que você paga, você tem um yield on cost muito bom, porque é um banco que é intrínseco do negócio distribuir proventos, distribuir dividendos. Isso tem, inclusive, até agora no Estatuto de 2023, foi aprovado 40%, foram dadas todas as datas. Não tem nada muito melhor para o investidor previdenciário do que ter uma empresa que divulga quais são as datas dos dividendos, dos anúncios, e do pagamento, inclusive. Não deixa isso em aberto.
E aí eu fui lá e comprei BB. Justamente com aquela ideia de ter uma ação perene de um grande banco que tem história, que tem controlador definido e que acaba, obviamente, tendo esse histórico de proventos ao longo de muitos anos. Oscilou em resultados piores, mas agora a realidade do BB é outra. Se blindou bastante, mudou muito do que era no passado. Aí foi olhando energia, bancos, aí que mais que a gente pode ver? Telecom até, apesar de eu não ter telecom, já tive Vivo, mas também é um setor perene. Então eu acabo vendo setores perenes, quais são, e acabo escolhendo as empresas. Mas não vou falar muito delas aqui, porque senão eu vou falar 1000 anos aqui, mas basicamente é assim que eu penso. Então, aí o pessoal que tá falando aí que eu não tô de olho no chat, eu estou de olho no chat. Então, pessoal, e não é gravado o programa, tá? O programa é ao vivo. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta. Eu queria que a gente entrasse, ô Brunão, nas porcentagens que você tem aí dentro da sua carteira. Porque o povo quer saber. A gente já entendeu que você é o famoso tiozão que investe nas empresas o pessoal fala isso. mais conservadoras que a gente tem aqui dentro da bolsa. Mas eu queria entender como é que você distribui isso e como é que você faz a escolha dos seus aportes. Você falou que acaba aportando todos os meses, né? O que sobra, ou você bota no DI, no fundo de liquidez diária, ou 100% CDI. Mas eu queria saber o que você faz quando você aporta, como é que é a tomada de decisão, como é que tá a sua carteira hoje. Eu vou, inclusive, abrir até os números, porque eu tenho uma carteira pública no meu canal do YouTube, então não é segredo para ninguém eu falar os números. A minha carteira total, ela vai ter tudo que tem na pública e mais um pouco, dos mesmos papéis, não tem nenhum tipo de papel diferente, e complementando o que eu tenho de posição lá fora, que são esses ETFs que eu falei. Mas, basicamente, as escolhas dos ativos no Brasil são iguais para minha carteira pública. Qual o tamanho da sua carteira do canal? A minha carteira do canal hoje, eu vou atualizar ela daqui. Ela foi começada há 6 meses atrás, tem 89 mil reais aportados. Essa é a carteira pública do meu canal. Quantos em proventos você já recebeu aí? Em proventos, dá para ver aqui, calma aí. Em proventos, tem 7 mil reais recebidos de proventos nessa carteira. Isso é o valor pequeno, dela atual, né? Valor atual. Ela vai oscilar, mas é um valor pequeno ainda, dado que a bola de neve não começou a gerar ainda. Uma carteira de 6 meses, a gente teve pouco anúncio ainda, eu estou montando as posições. Então a gente deve ver esses dividendos da carteira pública aumentarem de forma exponencial ao longo do tempo. Quantos papéis você tem nessa carteira? Nessa carteira eu tenho... São 10 papéis. 10 papéis. O máximo você que eu quero ter. Você tem um limite? 10? 10 é o máximo. Eu até iria para 12, eu costumo de olhar de 8 a 12. Só que assim, desses 10, eu não tenho a posição igual em cada um deles. Eu tenho top 3 ações que eu acabo tendo uma posição maior. São elas, BB, Taesa e a minha famosa Klabin. Então, das 10, essas 3 são meu foco. Então, tem margem de segurança para comprar? Vão ser sempre para elas. Não tem margem de segurança nessas 3? Opa, deixa eu ir para as outras 7 empresas aqui. E começar a ver isso. E então, quantos por cento você tem em cada um? Você falou as 3 maiores, Bebas, Taesa e vou falar aqui a posição financeira, tá? Eu tenho uma posição hoje em caixa, dado que nesse momento a bolsa subiu bastante. Eu não tenho aportado tanto. Eu tenho uma posição em caixa, fundo DI, de 20% da carteira, basicamente, 18 mil reais nesse caixa. Rendendo também. Eu não considero esse rendimento 100% de CDI, mas ele está rendendo. Então é um dinheiro que está entrando na conta também para usar depois para comprar as ações. Aí eu tenho a minha segunda maior posição, é Taesa, com 19% da carteira pública do canal. O valor da posição hoje, R$ 17.036, 17.036 e 16 centavos. E a minha segunda maior posição das ações é Banco do Brasil, com 15,7%, com 14 mil reais. 15,7. Exato. E Klabin? E Klabin é a minha terceira maior, 10% da carteira. Posição hoje, R$ 9.200. R$ 9.200. É isso aí. E o resto da carteira? Então você falou, Bebas, segunda maior, Taesa maior, Klabin a terceira maior, depois faltam 7. Aí eu tenho aqui Gerdau com 5%. Você tem GGBR 3 ou 4? 4. GGBR 4, com R$ 4.600. Não sei se você quer que eu fale quanto... Vou falar os porcentos, é melhor, né? Porque senão faz a gente já sabe o valor total, o pessoal faz a conta. 5% em GGBR4, 5,2, né? Quer ser exato. 5,2 GGBR4, 8,2 em Alup, 11. Alup 11. Sambi 11, 4,9. BBDC4, 3,5. WIS. Você tem bastante banco, então. Tenho. WIS. Quanto é que você tem em banco? Em Banco Bradesco? Em 3,5.
3,5. 3,5. E Caraca, Sambi? tá frio aqui, mano. Tá frio. Sambi 11, quanto? O Sambi 11 eu tenho 4,9. 4,9. Wiz. Wiz seguradora, né? Seguros, né? É meio corretor, é meio maluco esse business da Uhum. Wiz. Inclusive, é um business que eu parei de aportar há muito tempo, inclusive por perda de fundamento, inclusive, das ações. O único motivo de eu não ter vendido, inclusive, deve estar no 0-0 agora. É uma posição muito pequena na carteira, Quantos de por R$ cento? 2.500. Então, para ser bem sincero, é uma Quantos por posição cento muito da pequena. carteira? Hoje é 2,8, 2,7, 2,8. 2,8%. Foram 1, 2, 3, 4, Aí eu 5, tenho 6, 7, 8, TRPL, faltam 2. TRPL 4,3% da carteira. TRPL 4, E 4, quanto? 4,3. Pequena 4,3. posição ainda. E Yoshi Maxion, que é a MPK3, com Uhum. 5,5. Que também faz tempo, inclusive, que eu não aporto, justamente por não ter conseguido acompanhar tantos resultados, para Sim. ser bem sincero. Tá? E o que você tem aportado mais dessas posições recentemente? Aportes recentes. Você faz tudo com base no preço teto, né? Que você define com 6% de dividendo como dividendo mínimo exigido. Exato. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Por que 6%? Então, 6%, na verdade, ele vem de um livro chamado Faça Fortuna com Ações, que quem escreveu foi o Décio Bazin. Décio Bazin, era um jornalista, trabalhava e cobria a bolsa, né? Acabou se tornando depois um investidor, e tinha essa mentalidade também de investir de forma previdenciária em empresas que geram dividendos. E aí ele estimou, basicamente, que 6% deveria ser o mínimo que o investidor deveria aceitar para receber essa renda passiva. E coincidentemente, o Barnes também fala dessa maneira, 6% no mínimo. Agora, isso aqui, se for me procurar, por que não 8? Pode ser 8 também. Por que não 10? Pode ser. Só que vamos lembrar, se você colocar uma régua muito alta, você pode acabar nunca aportando em nada, o que também é ruim para sua carteira. Porque é bom você ter as ações para fazer a bola de neve girar. Então, acho que 6% é o mínimo. E aí, dentro desse mínimo, você vai vendo se você tem margem de segurança. Ou seja, preço teto, X, isso é 6. Então, quanto o preço estiver abaixo disso, você vai tendo mais margem. E aí, estipule, quanto você quer ter de margem para fazer aporte? Pelo menos 10% de margem? Pô, aí vai fazendo os aportes. Então, é assim que eu vejo. Eu, sinceramente, eu vou até o preço teto. Então, se tiver as ações do preço teto 10 e a ação tiver 9, eu vou continuar comprando. Consistentemente, mês a mês. 9. Se tiver 8, vou comprar mais ainda. Se tiver 5, porra, que maravilha. A gente tem o prêmio do mercado, que se eu não me engano, geralmente o histórico, né? Se você faz... assim, o método de cálculo do prêmio de mercado, ele é o quanto que é o retorno exigido historicamente para se investir em ações vis-a-vis os títulos de renda fixa, né? Uhum. Aí o que a gente pode fazer na hora de comparar as ações no Brasil é olhar o spread, pelo menos é o que a gente faz, né? O spread entre aquele IPCA+, né? O Tesouro IPCA+, que é aquele mais quanto que ele tá. Sim. Se você for olhar, por exemplo... Pode fazer, eu nunca fiz essa conta, pra ser bem certa. Mas se você for pegar... Você pode ver. Mas a gente fica muito parecido, porque você pega o IPCA+, hoje ele tá ali 5 e alguma coisa, né? 5,5 mais ou menos. Você tá... partindo do pressuposto que as empresas são os repassadores de inflação, né, na ponta, você está falando que você está exigindo, pelo menos, no mínimo, o que a renda fixa de longo prazo está te pagando. Isso, né? basicamente, acho que deve vir um pouco, inclusive, dessa própria comparação. Sim. Então é aquele 6%. Tem gente que fala um pouco mais, tem gente que quer 8, tem gente que quer 7, e isso vai depender de cada um. Eu coloco o preço em 6 porque é uma mantra, é um mantra. Você está assumindo que também não tem crescimento, uma série de outras coisas que acabam também te dando uma gordura. Exatamente. Né?